Bem, pessoal, estamos entrando hoje na parte de legislação, tá, da nossa disciplina. Nós vamos entrar na legislação em enfermagem. Já vimos ética, já vimos moral, já vimos direitos humanos, já vimos bioética, e agora vamos entrar na legislação em enfermagem, tá? A primeira lei que nós vamos ver é a 7498 de 86. Ela que dispõe sobre o exercício da enfermagem, tá? É nela que nós vamos ver as nossas atividades como enfermeiro, vamos ver as atividades do técnico de enfermagem e as atividades do auxiliar de enfermagem. Lembrando para vocês que dentro das atividades do enfermeiro, nós temos as atividades que são específicas do enfermeiro, que só quem pode realizar é o enfermeiro. E nós temos as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, que aí essas atividades, né, elas podem ser, são realizadas em equipe, tá? Seja a equipe de enfermagem, seja a equipe de saúde, ok? E daí, antes de começar, eu tenho algumas coisas para falar para vocês, alguns pontinhos para falar para vocês, para que a gente entenda. Ó, pessoal, nós como enfermeiros, nós somos os supervisores da equipe de enfermagem, tá? E daí, nós precisamos saber das nossas atividades que são específicas do enfermeiro e também precisamos saber das atividades do técnico e do auxiliar de enfermagem. Por isso que eu vou mostrar para vocês as atividades do técnico e do auxiliar de enfermagem dentro da Lei 7498 de 86, tá? Porque como é que eu supervisiono uma equipe se eu não sei as atividades dessa equipe? Tá? Então, por isso que nós precisamos saber o que o técnico e o auxiliar faz como atividade, e por isso que nós pagamos também, dentro da academia, dentro da faculdade, nós também pagamos as disciplinas técnicas, que é semiologia e semiotécnica. Tranquilo? Então, vamos... Professora. Oi. Eu posso só fazer uma pergunta que você inicie? Pode ficar à vontade. Assim, porque eu tive dando uma olhadinha na prova do concurso de Jaguaribe, entendeu? Para enfermeira. E lá dizia uma questão ela perguntava se com a supervisão do enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem, ele poderia realizar a coleta do exame citopatológico. Todos colocaram que não, né? E lá a resposta era correta, que eles podiam. Segundo, era uma lei do COFEM, eu só não me lembro que lei era essa, e de que data ela foi criada. É verdadeira essa lei? Não sei dessa lei. Quem é que está falando? É Jô? É Zildete. Pronto, Zildete, mas eu vou procurar no Corém, tá? No sistema COFEM-Corém, vocês podem até procurar também, mas eu vou ter o compromisso de procurar, tá? Para quando for segunda-feira, eu falar isso para você, tá certo? Pois é, porque assim, eu até pesquisei e vi essa lei, mas que segundo alguns enfermeiros me falaram que essa lei ela foi derrubada, ela foi tirada porque sem condições. Mas eu acho o seguinte, se o técnico e o auxiliar são supervisionados pelo enfermeiro e eles estão apenas fazendo uma coleta, eles não estão realizando o exame, né? E eles entraram com recurso, né? O pessoal que fizeram o concurso entraram com recurso contra essa questão e não foi válido o recurso, o questionamento do recurso que eles entraram. Eu acho que o que diferencia aí
né? Eu vou buscar a lei, certo? Foi o Papa Nicolau, né? O exame preventivo, não é isso? Eu acho que o que entra aí, que é o X da questão, eu acho que pode ser essa questão de ser supervisionado pelo enfermeiro, tá? Então, eu acho que ele pode fazer, né, com essa supervisão. Ele não pode fazer sozinho, sem a supervisão, né, sem a presença. Eu acho que essa questão da supervisão seria a presença do enfermeiro lá na sala de coleta, né? Porque assim, Pois é, a questão dizia que ele tinha que ser supervisionado e que teria de fazer uma capacitação, entendeu? Para coleta. isso, porque eu acho que o X da questão seria essa questão de ser supervisionado, porque sem supervisão, eu acho que ele seria proibido. Porque, na verdade, é uma técnica, né? É o que nós temos como técnica. Só que precisa-se da ciência, tá? Para que a gente observe o colo do útero, não é só a questão de coletar, é a questão que o enfermeiro ele vai observar o colo do útero, né? O aspecto desse colo, a presença de ferimentos, a cor desse colo, né? Já vai analisar a questão da espessura da secreção, tá? Da cor da secreção, então já tem uma parte científica aí. Então, talvez no momento da coleta, que foi realizada pelo técnico, o enfermeiro presente já ia, né, tendo toda essa visão, né, tendo toda essa questão, já analisando toda essa questão científica. Eu acho que a palavra-chave dessa questão seria supervisão, tá? No sentido do enfermeiro estar lá já observando essa parte científica, certo? Essa questão do aspecto do colo. Mas eu vou buscar a lei, e daí também tu traz a questão para a gente analisar, tá certo? Que aí a gente analisa juntos com a lei segunda-feira. Tá bom, Sildete? Ótimo. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Dentro da Lei 74/98, no artigo 6º, são enfermeiros o titular do diploma ou certificado de enfermeiro, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Aí, pessoal, veja bem, para ser enfermeiro, tem que ter o diploma, tá? Ou certificado, que é o que nós recebemos assim que nós terminamos, certo? Quando a gente termina, nós recebemos o certificado de conclusão de curso. E daí, em seguida, nós recebemos o nosso diploma de enfermeiro. Por quê? Porque a gente sabe que o diploma, ele é enviado para o MEC, lá passa por todos os protocolos, né, legais, e daí ele retorna para a instituição e é disponibilizado para nós. Aí eu abro um parênteses aí com relação ao exercício da nossa profissão. Nós só podemos exercer a profissão quando nós somos inscritos no Corém do estado em que nós iremos trabalhar, tá? Então, se por exemplo, né, eu colei grau sexta-feira passada, recebi minha certidão de enfermeiro. Para que eu assuma um emprego amanhã, hoje eu tenho que ter ido no Corém, levado minha certidão de conclusão de curso, tá? E daí eu faço uma inscrição provisória. Essa inscrição provisória, ela é válida por até 1 ano, tá? Que é o que o Corém, né, ele imagina, né, que durante esse, é o período que o Corém dá para que dentro de 1 ano a gente tenha acesso ao diploma e daí faça a inscrição definitiva. Tá certo? Então, eu não posso, de maneira nenhuma, assumir o meu emprego amanhã
sem ter ido fazer minha inscrição provisória ou definitiva no Corém do estado em que eu vou trabalhar. Isso se chama exercício ilegal da profissão. E isso não é permitido dentro do nosso código de ética. Tá? Por isso que quando a gente vai assumir o emprego, os documentos que devem ser exigidos é justamente a nossa carteira do Corém, certo? A nossa inscrição que nós somos, né, é a nossa identificação que nós somos inscritos no Corém do estado em que nós iremos trabalhar, tá certo? Então, mesmo com diploma em mãos ou certificado em mãos, se eu não tiver a inscrição do Corém, eu não posso exercer a minha profissão. Isso é exercício ilegal da profissão. Isso cabe para o enfermeiro, isso cabe para o técnico de enfermagem, isso cabe para o auxiliar de enfermagem. Ok? Quando eu tiver com diploma, daí eu vou e peço minha inscrição definitiva. Tranquilo com relação a isso? Então, vamos lá. São técnicos de enfermagem. O titular do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente, tá? Técnico de enfermagem é um curso de ensino de nível médio. Você terminou o terceiro ano do ensino médio, né? Você pode fazer o curso técnico. Muitas vezes você nem terminou o terceiro ano, você pode fazer paralelo. Só que, antes de terminar o técnico, você tem que ter terminado o terceiro ano, tá? É um curso que dura aí de 2 anos. Onde o técnico de enfermagem irá aprender as técnicas, tá? Ele vê a forma científica de modo superficial, tá? Ele, logicamente, aprende anatomia, aprende alguns medicamentos, aprende, né, as disciplinas específicas, porém, a parte científica é de forma superficial. E nós temos aí são auxiliares de enfermagem. O titular do certificado de auxiliar de enfermagem, conferido por instituição de ensino, nos termos da lei e registrado no órgão competente. Atualmente, nós não temos mais cursos de auxiliar de enfermagem. Por quê? Porque, como eu falei para vocês no primeiro dia de aula, a profissão de auxiliar está para ser extinto, né? Era para ter sido extinto em 2010, só que devido a um grande número de auxiliares inscritos nos Coréns, né, em todos os Coréns, o sistema COFEN viu que muitas pessoas, muitos profissionais iriam ficar desempregados. E daí ele prorrogou, né, essa data, tá? Por uma data ainda não determinada, prorrogou esse período por uma data ainda não determinada. Só que os auxiliares, né, eles têm que ter noção que irão ser, né, que é uma profissão que vai ser extinta. Então, ou eles fazem o curso de auxiliar de enfermagem, ou eles fazem o curso de técnico de enfermagem, ou eles fazem uma faculdade, uma universidade, e se profissionalizam, né, e terminam o curso de enfermeiros, tá certo? Então, ou eles viram enfermeiros ou técnicos de enfermagem, porque o auxiliar, né, ele já tem noção de que é uma profissão que vai acabar, e nós iremos ficar apenas com 2 categorias, tá, dentro da nossa classe de enfermagem. Tranquilo até aí? No artigo 11, pessoal, nós iremos começar a ver as atividades do enfermeiro, tá? Como eu falei para vocês, o enfermeiro, ele entra em 2 grupos.
nas atividades que são privativas do enfermeiro, que só quem pode realizar é o enfermeiro. Se eu, como enfermeira, não posso realizar essa atividade, outro enfermeiro vai ter que realizar essa atividade. Lembram que nós falamos, não sei se foi vocês ou foi a turma da manhã, que até perguntou a questão do aborto, né? O aborto legalizado. Se eu não quero, né, de acordo com os meus princípios, mesmo sendo o aborto legal, eu não queira participar, tá? Então, o que é que eu faço? Vou até a gestão, para que a gestão providencie outro enfermeiro para realizar as minhas atividades como enfermeiro, tá certo? Eu não posso deixar o meu serviço como enfermeiro descoberto, porque eu estou aí cometendo uma infração que é quebrando a continuidade da assistência de enfermagem. Então, eu não posso pedir para um auxiliar de enfermagem realizar minhas atividades, eu não posso pedir para um técnico de enfermagem realizar minhas atividades, porque são atividades específicas do enfermeiro, privativas do enfermeiro. Tranquilo? Então, existem as privativas, que só quem pode realizar é o enfermeiro, e existe as do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, que aí adentra outros profissionais, tanto de saúde quanto especificamente da enfermagem. Ok? Então, nós vamos ver as atividades que são privativas do enfermeiro no item 1 aí. Privativas, tá? Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e unidade de enfermagem, tá? Então, pessoal, a questão de direção, chefia, de serviço, de unidade, de instituição, coordenação, quem realiza é o enfermeiro, tá? Seja no âmbito público, seja no âmbito privado, tá? Quem deve realizar é o enfermeiro. B, organização e direção dos serviços de enfermagem, de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço. Supervisão de enfermagem, tá? É o enfermeiro que supervisiona, organiza, direciona todo o serviço de enfermagem, né? Seja na questão aí dos recursos humanos, dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem. É por isso que, né, quando Zildete perguntou, né, falou aí sobre a questão, é por isso que eu disse para vocês, creio eu, né, não vi a questão, né, e não estou ciente da lei, né, mas que a palavra-chave seria a questão do supervisionar, tá? Da supervisão do enfermeiro, tá? Porque o auxiliar e o técnico de enfermagem, ele realiza suas atividades sempre com a supervisão do enfermeiro, tá? E essa supervisão, ela é privativa do enfermeiro. Então, mesmo que toda a equipe, né, já saiba como é o direcionamento, como é a rotina dentro daquele setor, algumas vezes possa ser que essa rotina precise mudar. Quem é que vai organizar e direcionar as pessoas, né, o técnico e o auxiliar para cada serviço? É o enfermeiro, tá? Então, mesmo que o enfermeiro confie, né, na sua equipe, que já sabe a rotina, já sabe como é que organiza o serviço, mas ele tem que estar ciente se o serviço está sendo realizado como é para ser, tá? Ele não pode só confiar e deixar sem supervisão, tá? Ele tem que estar lá supervisionando. É a função dele, tá? É a função do enfermeiro, essa supervisão do técnico e do auxiliar de enfermagem, dessas atividades.
Por quê, pessoal? Nós iremos ver, quando a gente entrar no código de ética, que se o técnico ou o auxiliar de enfermagem cometerem uma infração, o enfermeiro, ele também vai responder por essa infração, só que em menor grau de culpabilidade, tá? Por que que ele vai responder? Porque ele é o supervisor da equipe de enfermagem, então ele é o supervisor das atividades do técnico e do auxiliar. Por isso que ele tem que estar ciente como é que cada um está trabalhando, ele não pode deixar, por mais que se confie na equipe, tá? Ele não pode deixar sem olhar, tá? Sem orientar, ok? Sem realmente organizar esse serviço, sem estar por dentro, tendo noção de tudo que está acontecendo, ok? Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Pessoal, a assistência de enfermagem entra na consulta de enfermagem. Só quem pode realizar consulta de enfermagem é o enfermeiro. Por isso que todo serviço que passa na questão de assistência de enfermagem tem que ser realizada pelo enfermeiro, tem que ser orientada pelo enfermeiro através da consulta de enfermagem, tá? Que é o que nós trabalhamos com a SAI. Vocês não aprenderam ainda a SAI, mas vocês irão aprender no semestre que vem, tá? Que a SAI é a sistematização, sistematização, A, da assistência, E, de enfermagem. Vou copiar aqui para vocês, ó. SAI, sistematização da assistência de enfermagem, tá? Nós realizamos, todos nós enfermeiros, realizamos a SAI dentro da consulta de enfermagem. Por isso, o planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços assistenciais de enfermagem tem que passar pelo enfermeiro, tá? São privativas do enfermeiro. Aí vocês observem, tá, que a gente viu a letra A, a letra B, a letra C e pula para a letra H. Não é porque eu estou pulando, é porque as demais letras foram vetadas. Ou seja, não são mais consideradas como privativos do enfermeiro. Tá? Se vocês olharem a Lei 74/98, que eu vou mandar para vocês, certo? Vou mandar para vocês juntamente, quando eu for mandar esse vídeo. Essa aula de hoje está lá como vetado. Tá? Então, vamos para o item H aí, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre material de enfermagem, tá? Nós temos especializações em auditoria, tá? Enfermeiros auditores, que justamente prestam um serviço de consultoria e vê a questão dos materiais de enfermagem, certo? Os materiais, pessoal, devem passar sob a nossa supervisão, para que a gente saiba que esses materiais, eles estão em bom funcionamento, tá? Para que a gente saiba que os equipamentos estão em bom funcionamento, para que nós não sejamos pegos de surpresa quando chega uma urgência e emergência e aquele equipamento que seria utilizado nessa urgência, nessa emergência, não está funcionando, tá? É nossa responsabilidade ter a noção desses materiais, desses equipamentos, seja na questão do funcionamento, seja na questão da quantidade, tá? Quantidade e qualidade. Continuando aí, item I, consulta de enfermagem. Consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro. Continuando nas atividades privativas, tá, pessoal? Então, consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro. Só quem exerce a consulta de enfermagem somos nós, enfermeiros, tá?
Na consulta de enfermagem, nós realizamos a SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem, onde nós trabalhamos a história do paciente, tá? A anamnese, né? A história na anamnese. Nós trabalhamos o diagnóstico de enfermagem, né? E vocês vão pensar, mas o enfermeiro não dá diagnóstico. Não dá o diagnóstico médico, não dá o diagnóstico da doença, mas ele dá o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem é baseado no diagnóstico médico, no diagnóstico da doença do paciente, tá? Então, o paciente veio a primeira vez para nós, ele nunca foi consultado lá no nosso ambiente de trabalho, lá na nossa estratégia, né? Ele chegou no nosso território e daí tá sentindo algo e daí veio a primeira vez para o enfermeiro, tá? E daí eu vejo que esse paciente está com todos os sintomas hipertensivos. Eu, mesmo sabendo, né, que ele aí né, vai ser diagnosticado como hipertenso, tá? Eu não posso falar isso para ele, porque eu não posso dar diagnóstico médico, não posso dar diagnóstico de doença, porque eu sou enfermeira. Daí eu encaminho esse paciente para o médico vai dar o diagnóstico, e daí quando ele retornar para nós vamos fazer o diagnóstico de enfermagem dentro da nossa consulta de enfermagem, dentro da SAI. Tá certo? Depois do diagnóstico, né, nós vamos ver, o diagnóstico é o quê? A gente vai ver, né, que diante da hipertensão, que é o diagnóstico médico desse paciente, ele precisa de uma hidratação, né, ele está com déficit hidroeletrolítico, né, está bem baixo, está bem abaixo, ele precisa ele está com problemas psicológicos, porque ele está passando por outras coisas. Tudo isso vai ser visto no diagnóstico, e daí, dentro do diagnóstico de enfermagem, a gente vai traçar os planos, tá? Que é as orientações que nós iremos dar para esse paciente, os encaminhamentos, tá? Nós iremos orientar a família, e daí toda aquela orientação de enfermagem, vamos acompanhar e avaliar o paciente. Na realidade, Zildete, ele não dá uma continuidade ao diagnóstico. O diagnóstico médico, né, que é o diagnóstico da doença do paciente, ele já foi fechado, tá? O paciente já está, né, com aquela doença, ele já foi, digamos assim, taxado com aquela doença. Nós, diante desta doença que foi descoberta pelo, né, do paciente, nós iremos ver o que é que tem de problema, tá? Será que esse diagnóstico, né, ele foi ocasionado por algum problema psicológico desse paciente? Ele sofre alguma violência? Então, isso nós vamos diagnosticar em cima do histórico e da avaliação que nós, como enfermeiros, vamos fazer nesse paciente, tá? Ele está desidratado, então é porque ele está com déficit hidroeletrolítico. Então, outro diagnóstico que nós vimos. Então, dentro desses dois diagnósticos que nós identificamos no paciente que já foi diagnosticado com hipertensão, o que é que nós, como enfermeiros, vamos fazer? Nós vimos que o diagnóstico de enfermagem foi que o paciente apresenta alterações psicológicas e que o paciente apresenta déficit hidroeletrolítico. Tá? Então, nós vamos cuidar psicologicamente desse paciente, encaminhando ele para um psicólogo, né, conversando com ele, mostrando à família que o pico hipertensivo dele é por essas violências que ele está passando em casa. E daí nós vamos também orientar com relação à hidratação desse paciente. Tá certo? E daí nós vamos fazer a nossa prescrição da assistência de enfermagem, tá? Que também é uma atividade privativa nossa, certo?
Veja que a questão da prescrição da assistência de enfermagem entra na consulta de enfermagem, que são atividades específicas do enfermeiro, tá certo? E já puxando, pessoal, para essa questão de prescrição médica, tá? Aí eu já chamo vocês a questão de que quando a gente entrar o enfermeiro como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro ele pode prescrever alguns medicamentos, tá? Nós vamos falar nesses medicamentos quando a gente entrar em prescrição de medicamentos aí, certo? Então, vamos lá. Deu para entender essa questão de consulta de enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem? Então, ambos nós realizamos dentro do nosso consultório com autonomia, tá? Só nós e o nosso paciente, nenhum outro profissional, tá? Possa ser o paciente e acompanhado pela família, tá certo? Eita, que o cachorro aqui tá danado. Tá certo, pessoal? Então, essas são atividades privativas do enfermeiro. Outra atividade privativa do enfermeiro, que só o enfermeiro pode realizar, é cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Paciente grave, pessoal, quem cuida é o enfermeiro. Até os sinais vitais de um paciente com risco de vida, quem deve aferir é o enfermeiro. Pode e deve, tá, Hélio? Deve, porque é dentro do nosso consultório de enfermagem que nós vamos realizar a consulta de enfermagem, que nós vamos fazer a prescrição da assistência de enfermagem, tá? Então, ele não só pode, como ele deve ter, sim, o seu consultório, tá certo? Nós somos profissionais autônomos, nós temos que ter o nosso local para realizar as nossas atividades, tá? Aí, voltando aqui, pessoal, pacientes com risco de vida, né? Até os sinais vitais, quem deve verificar é o enfermeiro, certo? E cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, também é uma atividade privativa do enfermeiro, tá? Por que de maior complexidade? Porque nós, enfermeiros, detemos o conhecimento científico, tá? Então, por exemplo, num ferimento contaminado, infeccionado, tá? Quem vai cuidar desse ferimento somos nós, enfermeiros. Por quê? Porque nós sabemos as camadas da pele que já foram atingidas, nós sabemos a questão da revitalização da pele, então deve ser acompanhado pelo enfermeiro, tá? Deve ser orientado pelo enfermeiro. Certo? Então, cuidados de enfermagem de maior complexidade, que exijam conhecimento científico e tomada de decisões imediatas. Quem realiza essas técnicas é o enfermeiro. Sonda nasogástrica e sonda vesical, que nós vamos ver mais na frente, quem realiza é o enfermeiro. Por quê? Porque precisa da base científica, porque precisa da questão do conhecimento da anatomia. Tá certo? Então, muitas vezes nós observamos, né, os colegas que trabalham podem até concordar comigo aí, falar algo, né, nós vemos muitos técnicos e auxiliares de enfermagem realizando sonda nasogástrica e sonda vesical. Não é atividade deles. Essa é uma atividade específica do enfermeiro, privativa do enfermeiro, precípua do enfermeiro, tá? Só quem pode realizar é o enfermeiro. Agora nós vamos ver as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde.
Ó, o Zildeb está falando, né? Acontece muito isso nos hospitais, a questão da passagem da sonda, tá? Passagem de sonda é específica do enfermeiro, porque exige conhecimento científico, porque exige o conhecimento da anatomia, e é uma atividade que só o enfermeiro pode realizar, tá?